Bom, hoje no vídeo nós vamos falar sobre a questão do silêncio, né? O que é o silêncio? Mas não é esse silêncio positivo, né? Esse silêncio meditativo, né? De encontro com o autoconhecimento. Nós estamos falando do silêncio emocional, né? Desse silêncio que pede que você siga uma ordem, o sim senhor, né? Pode deixar que eu faço, ou seja, assumir esse papel que não é bem o seu papel. A partir desse estudo que eu quero propor para vocês hoje aqui, também falar de saídas, né? Propor sempre, como todo vídeo, saídas para essa questão, né? Afinal de contas, se a gente não está conseguindo lidar e isso provoca adoecimento, então nós precisamos sim de um momento de cura, de autoobservação, e eu gostaria de propor isso aqui para vocês nesse vídeo de hoje, tá bom? Então, vamos desatar esse nó, que é um nó bem complicado, bem difícil de ser desatado, mas nós vamos conseguir fazer essa tarefa. Quando eu me vejo na clínica, em muitos momentos recebendo os meus pacientes, né, e essa questão ela aparece muito mais nos homens, mas também muito presente nas mulheres, né, essa questão hoje que é você falar assim, bom, eu já alcancei tudo, eu tenho uma família, eu tenho bons filhos, eu tenho um emprego, eu consigo pagar minhas contas, né? A princípio, teoricamente, eu estou bem, estou com saúde, está tudo certo, mas eu não consigo ser feliz, né? Eu não consigo saber o que eu quero, né? Existe um silenciamento do desejo. O desejo, ele não está presente. E essa ideia de que você alcançou todos esses funcionamentos, eles estão na ordem do que a gente chama de papéis, né? A gente chama de funções sociais, ou seja, nós estamos lidando com papéis que nós ocupamos, né, que são demandas, né? Então nós estamos falando de demandas. Essas demandas são papéis sociais, então nós somos demandados vários papéis, desde criança, desde quando a gente nasce. Enfim, tudo que a gente já está bem acostumado aqui a discutir nos vídeos do canal. Ou seja, a demanda, ela nos forma, ela nos constitui. Como nós somos seres de história, nós somos contadores de história, mas nós também somos contados. Então eu sempre falo muito isso aqui no canal. Se você não assistiu os vídeos do canal, vai ver aqui os vídeos do canal, porque sempre tem um assunto muito interessante. Inclusive pode até olhar aqui nos links abaixo e tudo mais, você vai ter bastante contato com matérias de jornal, etc., que eu também escrevo. O que é interessante a gente entender é que, ao fato de que nós somos seres que contamos história, contamos a nossa história e nos contamos para os outros, nós também somos contados pelos outros. Então as outras pessoas contam e falam sobre nós. Você nunca viu aquela cena da mãe que, quando chega para apresentar o filho ou a filha para uma outra pessoa, para um amigo da família, etc., ah, essa aqui é meu filho, olha como ele é assim, ele é esquentadinho. Né? Outro dia eu até vi uma cena dessa, quando ia buscando meu filho na escola, né? A professora estava dando uma bronca ali na criança, certo que a criança fez alguma arte, né, alguma coisa ali que não foi muito legal, e o pai falando justamente isso, né, falando assim, ele é meio esquentadinho, né, ou seja, já está contando para a criança que ela é meio esquentadinha. Ele não está falando assim, vamos avaliar o que aconteceu e vamos observar o que realmente está havendo e vamos conversar a respeito para ver se a gente consegue entender a situação. Não, já tem aqui uma nomeação. Isso é muito comum, né? Então nomeou-se a criança, fala, ele é assim mesmo, ele tem essa personalidade forte, ele é meio esquentadinho. Aqui você já está contando alguma coisa para aquela criança, já está formando aquele garoto como um esquentadinho. Então esse exemplo de um garoto que é meio esquentadinho, ele vai seguir a vida dele ouvindo essa história. Então se ele, vamos dizer assim, pecar novamente nessa área, e novamente vai falar assim, ele é sempre desse jeito, meio esquentadinho. Vai se construindo uma história, uma identidade desse indivíduo que carrega essa pecha, né? Carrega essa personalidade e que carrega esse papel. Só que além disso, além desses papéis de personalidade, nós temos que seguir papéis sociais. Então, esse lugar, né, do que nos pedem, né, nos determinam, né? Então, quem é esse cara? Da onde ele veio? Né? Quem é você?
Quando fazem essa pergunta, é muito interessante, né? Como eu sempre falo aqui, o Paul Ricoeur, ele sempre vai nos ajudar a entender essa questão das identidades, e é um tema bem recorrente aqui nos vídeos do canal, né? A gente fala sobre identidade, e o Paul Ricoeur sempre fala sobre isso. Quando nos perguntam quem é você, normalmente você responde, né? Ah, eu sou advogado, eu sou psicólogo, eu sou engenheiro, eu sou professor, eu sou psicanalista, eu sou terapeuta. A gente não responde quem a gente é, a gente responde o que a gente é. Então essa confusão entre o que a gente é e quem a gente é o que determina a nossa identidade, né? Então nós estamos sempre numa queda de braço entre o que eu sou e quem eu sou. O quem eu sou, talvez você vá se lembrar antes de você de repente ocupar todos esses cargos que você ocupa na vida adulta, de pai, de profissional, de marido, ou namorado, ou amante, ou qualquer um desses papéis que você ocupa na vida adulta, né? E você lembrar um pouco antes, talvez antes de você assumir tantos papéis, né? Quais eram os seus sonhos? Você, quando era mais jovem, você gostaria de fazer o quê? O que você gostava de fazer? O que te dava prazer de viver? Esses papéis, ou seja, quando nós estamos capturados no quê, né, ele captura aquilo que é o quem. Né? Então a gente fica sem aquela vontade. Vou te fazer essa pergunta, né? Para você, quando você chega na sua casa, você faz coisas que você gostaria de fazer? Essa questão do espelho, né, que a sociedade nos pede, né, ela é muito fundamental para a construção desse papel. Então esse espelhamento que a gente vai construindo, ele vai drenando a nossa vontade de fazer as coisas. Então a gente vai ficando realmente sem força, sem energia, sem libido. Né? Na medida em que eu vou assumindo, me espelhando cada vez mais no que eu sou, o quem vai ficando pequeno. E vai ficando pequenininho mesmo, porque você vai perdendo a libido, você não tem mais desejo sexual. Então tudo isso tá ligado a essa captura, né? Essa obstrução do caminho da produção do desejo, que é feita pelo quê? O que eu sou? Eu sou o quê? Então quando me perguntam quem eu sou, eu respondo o que eu sou. Ou seja, eu sou um objeto, eu sou um papel. Né? O quem, ele tá sempre difícil. Se eu falo então agora para vocês aqui, e eu até faço esse exercício, coloquem aqui no comentário quem é você. E não vale colocar o que é você. Não vale dizer que é advogado, que é médico, que é vendedor, que é dentista, que é psicólogo. Não vale falar que é psicanalista. Tem que falar quem é você. Né? Eu duvido que vocês consigam fazer isso, porque essa é uma das respostas mais difíceis de serem dadas. Porque ela é da ordem do desejo. Né? Quando a gente define claramente qual é o nosso desejo, a gente consegue superar os papéis. Né? A passagem do papel para o desejo é feito através da psicanálise. E aí, quando a gente começa um processo de análise, é que a gente vai, então, entrar nesse caminho, né? Que é o caminho de começar a olhar e falar assim, então tá, todos esses papéis, ou seja, o meu desejo, que eu achava que era meu desejo, eu achei que eu queria isso. Né? Então o meu desejo, que na verdade é o desejo do outro, porque eu transformei a demanda dos outros desde pequeno, busco no outro referência do que o outro deseja para que eu então cumpra esse papel, e então eu acredito que o meu desejo é aquilo que o outro pediu, ou seja, o meu desejo é o desejo do outro. E essa demanda que o outro me gera não é o meu desejo, porque o meu desejo ele ainda pode ser construído, né? Ainda há tempo. Né? Eu já ouvi na clínica de um paciente dizer isso para mim. Se eu tivesse feito isso há 20 anos atrás, minha vida teria sido outra. Eu sinto isso na minha análise. Ainda bem que eu estou fazendo análise. Porque se eu não estivesse fazendo, eu não sei onde eu estaria. Conseguir dar conta do próprio desejo, conseguir falar sobre o próprio desejo, ter um espaço de fala. Por isso que a gente está falando aqui de um silenciamento. Todo esse processo, ele é um processo de silenciamento do desejo. Né, porque você está aprisionado num papel. Né? Esse papel ele captura o seu desejo. O que a gente vai chamar aqui, portanto, em psicanálise, esse movimento em que eu vou falar, então agora eu sou responsável pelo aquilo que eu vou fazer, e eu vou fazer uma análise, ou seja, eu vou fazer uma separação, né? Analisar é separar,
né? Eu vou separar tudo, assim, o joio do trigo, e vou olhar e falar de contas, afinal de contas, o que é meu aqui? O que eu gosto que tem aqui que é meu? Tem alguma coisa minha aqui? Às vezes pode ser que não tenha nada, a gente vai ter que construir tudo. Ou seja, você produzir algo do seu próprio desejo, que é o que a gente vai chamar então de retificação subjetiva, né? Que é esse palavrório da psicanálise, mas que significa que eu agora sei que eu sou responsável por tudo. Não tem ninguém fora de mim ou no mundo, nem os meus pais, nem minha mulher, nem meus filhos, nem meu chefe, nem ninguém que é responsável por mim a não ser eu mesmo, né? E eu não devo nada a não ser a mim mesmo, né? Ou seja, eu sou a única coisa que eu posso ser culpada é de ceder do meu próprio desejo para o desejo do outro, né? Então são sempre esses conceitos que eu fico voltando aqui o tempo inteiro, né, que dizem respeito a como que a psicanálise nos ajuda a avançar, a evoluir como indivíduos no sentido de autorregulação, de autoconhecimento, né, na tomada de decisão, né, todos esses conceitos aí importantes, né, de desenvolvimento emocional, de educação emocional. Quando a gente fala assim, essa divisão entre espelhamento social de um lado, ou seja, cumprimento de papéis, e desejo, né, a gente percebe que esse processo todo ele produz um silêncio nos homens, né, produz um silêncio nas mulheres, né? Mas os homens, mais do que as mulheres, que principalmente quando a gente olha para a clínica, né, a gente tem uma presença muito mais, uma presença massiva de mulheres que procuram terapia, que procuram espaços de fala, que procuram grupos de apoio, e os homens, por conta do papel, né, ou seja, desse espelhamento social, né, são ensinados a não procurar ajuda, né, e por isso os altos índices de violência, por isso os altos índices de decisões finais, né, que acabam se desvivendo por conta de não poderem ter um espaço de fala. E hoje, gente, já não é mais tabu fazer terapia, né? Fazer terapia não é mais um tabu, na verdade é um estilo, né, até um estilo de vida, aquele que tem, né, que está terapeutizado. Na verdade, você aí que está procurando um relacionamento, está procurando uma namorada, né, ou seja, uma ficante que seja, né, hoje as mulheres gostam bastante de homens que fazem terapia. Elas gostam porque eles sabem conversar sobre os sentimentos, eles expressam sentimentos, né? Então, as mulheres gostam sim, apesar de você ver muitos coaches de relacionamento dizendo que não, que você tem que ser uma espécie de pedra, mas na prática, de ordem prática, né, fora de vender curso, na ordem prática, né, as mulheres se interessam sim por homens que, hoje principalmente, né, porque realmente assim, interessa a mulher que o homem fale sobre seus sentimentos, então é até um estilo de vida, né, é até um status social, né, inclusive que você faça terapia até no grupo, dependendo do grupo que você frequenta, obviamente, né, se você frequenta um grupo de pessoas que acha que estranho que você faz terapia, saia desse grupo, porque a terapia é saúde, né, é indicação da Organização Mundial da Saúde, é igual fazer exercício físico. Já ouviu falar? Corpo são, mente sã. Então, se você está num grupo que as pessoas falam para você, credo, você é homem fazendo terapia, isso aí não é coisa de homem, sai desse grupo, meu amigo, sai, porque você não está no lugar legal, certo? Então você precisa ir para um grupo onde tem uma broderagem legal. Olha lá ele, hein? Né? É uma broderagem legal, ou seja, você tem um espaço onde as pessoas vão te ouvir, você tem amizades que falam, olha, eu não tô bem, não tô saindo, não tô legal com a minha esposa, eu brochei, olha, eu não tô legal com a situação no trabalho, eu tô sofrendo um assédio no trabalho, homens recebem assédio no trabalho. Então, às vezes você quer conversar com seu amigo, né? Às vezes você, pô, meu pai, minha mãe doente, eu não tô legal, eu não sei como lidar com isso. E aí, no final das contas, você poder ter alguém que você possa conversar é muito importante. Então, se você tá num grupo de pessoas que acha que isso é bobagem, talvez você não esteja num grupo legal, talvez você esteja num grupo de pessoas que tenham os papéis muito enrijecidos e que estão adoecidas e que não vão conseguir numa situação difícil lidar com o problema. Por isso, a importância de estar no espaço terapêutico. Como vocês sabem, né, o espaço da psicoterapia, o espaço da análise, da psicanálise é sempre um espaço sigiloso. Então você vai poder falar tudo realmente que você está sentindo ali sem nenhum tipo de julgamento. É isso, né? Eu queria compartilhar um pouco com vocês, falar sobre esse silenciamento do desejo, uma invisibilidade. Não pode falar, porque senão
as pessoas vão julgar, né? Então, estar aqui falando com vocês é um exercício que eu faço justamente de lutar contra esse julgamento. E você que gosta desse assunto e tem aquele amigo seu, aquela amiga sua que gosta de um assunto mais profundo, encaminhe esse vídeo, tá bom? Sempre olhando aqui na nossa descrição do vídeo, sempre comentando o nosso vídeo e seguindo o canal. Se cada um aqui seguir o canal, nós vamos alcançar nossa meta aqui, que é ter mais pessoas alcançando um conhecimento. E deixe seu comentário aqui no vídeo, tá bom? Para que eu saiba que você chegou até aqui, diga oi, Will, tá bom? Forte abraço e até o próximo vídeo.